Bom, boa tarde a todos, bem-vindos ao Manifestam 2023, esta já é a quinta edição. Vou ter agora, durante esta hora, aqui o privilégio de moderar uma conversa com duas pessoas extraordinárias que eu admiro muito e que constroem todos os dias o fazer diferente, o pensar diferente e fazem a diferença naquilo em que mexem, em que tocam. Gosto muito, devo confessar já, portanto, é para não ficarem admirados se começar a babar durante a conversa. Quero só agradecer aqui rapidamente à Câmara de Valongo, naturalmente, pelo convite, à Exemplo Extremo, pela produção e pela programação. Obrigado por me fazerem já obrigarem a fazer já parte da mobília nesta quinta edição e a ver o festival crescer e a ver o festival a ser adublado e a tornar-se um adolescente vigoroso. Esta é apenas uma das partes do festival que felizmente tem corrido muito bem, que já é uma referência a nível regional e naturalmente fico muito contente em fazer parte deste caminho que nem sempre é fácil de trazer novos públicos que não são mainstream, absolutamente mainstream. Aqui no Benefício da Dúvida, habitualmente fazemos aqui umas conversas e queremos trazer alguma reflexão, algum pensamento, alguma poesia, naturalmente, e apostamos na oralidade. Há uma citação do Cesarini que se costuma usar aqui, já é quase a marca d'água, que é entre nós e as palavras só temos como falar, não é? E passo a apresentar aqui os nossos convidados, com quem vou ter o prazer de falar. Maria do Rosário Pedreira, que é escritora, é uma poetisa premiada, é uma das mais relevantes editoras da língua portuguesa, é responsável pelas publicações do grupo Leia, uma espécie de caça-talentos. Já vamos falar sobre isso e vamos saber melhor, se não conhecem ainda o percurso da Maria do Rosário. Depois temos o meu vizinho, em dois territórios, o Transmontano e o Lisboeta, o Manuel João Vieira, que é artista plástico, é professor, é ator, performance, não é? Eu já deixei vencido por duas razões. Sim. Mas sim, não sei. Acabo só por apresentar músico também, é fundador de projetos como o Zena Pá 2000, Irmãos Catita, enfim, Coleções de Atum, e é compositor de alguns dos grandes temas do cancioneiro nacional, como Marilu, Conan, Renta Silveira, e começava precisamente, Manuel João, por tentar perceber que, apesar de já te ter entrevistado antes, apesar de já ter lido muitas entrevistas tuas, nunca percebi porque é que, em que momento ou como é que tu decidiste usar o humor como uma ferramenta artística? Em alguns, eu acho que isso se limita talvez mais ao campo da escrita de canções, de certa forma, e isso aconteceu por uma razão muito simples. Tinha a ver com o espírito da época. Na altura que eu queria era fazer banda de samba. Mas tinha um primo que era pianista, e isso aqui, e a gente gravávamos umas cassetes com programas de rádio, televisão, fictícios, e coisas assim, de uma rádio. E portanto, tudo aquilo de agora está a entrar um baterista e um Joe, um estádio. Tínhamos um disco com pessoas a aplaudirem, um tipo ao vivo, grande Joe. Assim. Portanto, o cómico estava ligado a esse tipo de experiências áudio e depois tivemos uma banda com canções sérias na linha dos cantores de intervenção nos anos 80, tipo mesmo 1980. Depois essa banda desfez-se e eu acho que havia
uma certa desilusão nos anos 80 com, por um lado, a revolução do parte da esquerda e, por outro lado, com o fim do anterior regime por parte da direita. E essa desilusão, tanto da perda de um qualquer objeto, mesmo que não sendo utópico, agora com a distância se fazia possivelmente utópico, uma coisa antiga como uma paixão antiga que nós idealizamos, se calhar na altura não era bem assim, escarrava nos dois filmes bem, mas nós idealizamos como se fosse a Mona Lisa ou uma coisa assim. A perda desses objetos utópicos sociais traduziu-se também musicalmente com um caminho diferente, começado já no fim dos anos 60 com o punk e outras coisas, e o glam rock, que saíram de um determinado ambiente também, do flower power e da comunidade e desse tipo de coisas. Portanto, não fazia sentido continuar naquele registro. O que fazia sentido era reagir àquilo que existia. E como é uma espécie de provocação, é isso? E como nós achávamos que o que estava a existir era muito estúpido, nós vamos ser ainda mais estúpidos. Quer dizer, vamos ir pelo caminho de exacerbar a estupidez até ao limite possível. E sentiste essa reação imediatamente? Ou foi-se construindo? Portanto, já existia o humor. Nós todos temos. Conhecemos as cantigas que cantamos quando temos 8, 9 anos, aquelas cantigas marotas, malandras, que não se podem dizer, e as pessoas divertem-se, muitas crianças divertem-se muito com aquilo, porque, de certa maneira, estão a dizer um disparate, mesmo que não sabem que raio de disparate é que estão a dizer, é uma coisa que faz as crianças rirem-se. E o disparate e o ultrapassar de todas essas convenções é uma coisa que acaba por ser mais ou menos refrescante. Mas dá uma sensação que não queres só tocar no instinto primário. Normalmente aquilo que escreves tem segundas e terceiras leituras, não é uma coisa só pelo óbvio. Se quisermos, podemos só ver isso ou não? A ideia era não ser também completamente. Quer dizer, existem formas de escrever coisas obscenas que são mais elegantes do que outras. E quando se está a escrever uma coisa obscena em que não há qualquer elegância ou não há qualquer franqueza e consciência de quão é aberrante aquilo que nós estamos a dizer, se isso não está implícito no arranjo das coisas, então é apenas uma ordinarice que não tem um interesse estético sequer. E nesse aspecto, isso não é interessante. É interessante, não dá gosto. E a Maria do Rosário, como é que se apaixonou pela palavra? Ora, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigada pelo convite para estar aqui. Obrigada ao Miguel pela apresentação e saúde aqui do meu companheiro. Não é de mesa, porque a mesa está ali ao lado. Mas existe uma mesa. Existe uma mesa. Sendo este um festival da palavra, não é? Como é que eu me apaixonei pela palavra? Eu costumo dizer que só há duas coisas que eu sei fazer, que são ler e escrever, que são a maioria das pessoas do mundo hoje sabem ler e escrever, portanto não é nada de especial. Talvez faça um bocadinho melhor do que a média, mas a verdade é que eu nunca tive jeito para mais nada. Eu costumo dizer que nunca desenhei duas paralelas que não se encontrassem num lugar qualquer, sou uma nódoa absoluta na cozinha, tive que esperar os 40 anos para conseguir tirar a carta de condução, zero matemática, só cantava na ducha e mesmo nas coisas do amor. Quem conhece a minha poesia sabe que as coisas não correram muito bem e que só me consegui casar com 45 anos, portanto, mesmo aí as coisas eu não tinha grandes talentos e, portanto, diria que desenvolvi um gosto especial pela palavra, pela leitura, sobretudo. Começo a ler logo na escola primária e, se calhar, exacerbei essa paixão. E, portanto, tive a sorte de poder, toda a minha vida, trabalhar com livros. Mas isso soa refúgio, quase, não? Sim, eu acho que comecei a ler com um prazer imenso logo na primeira classe. Até hoje me lembro do primeiro texto que li ao vivo, numa aula, alto, que era de um livro do
que se chamava O Livro da Capa Verde, na Escola João de Deus. Tive a sorte também de fazer uma educação primária numa escola que tinha um patrono poeta, e, portanto, nós éramos ensinados a recitar, a dizer poesia, etc. Portanto, era uma escola também que fomentava muito o gosto pela literatura. Mas lembro-me até hoje que era um texto que hoje nunca faria, de certeza, parte do manual, porque se chamava Tourada à Vara Larga. E a primeira frase era: pela Vila vai movimento desusado. E eu gostava de saber se hoje um manual, uma criança de 6 anos, tem uma frase destas para começar um texto, porque acho que hoje trata-se muito. A Lili vai ao circo, é tudo assim um bocadinho infantilizante e estupidificante, e acho que esse, se calhar, é um dos principais erros educativos para que as pessoas depois, que explica muito da falta de leitura dos portugueses, quando vêm aquelas notícias, 62% dos portugueses não compraram um livro, talvez se comece por aí, lá atrás, não é? E, portanto, não sabendo eu fazer mais grande coisa, agarrei-me muito a essa paixão. Mas tive a sorte de ser filha de pais leitores, até neta de uma avó leitora, portanto isso também me facilitou muito a vida, e sobretudo liberais, portanto os livros estavam nas estantes e nós podíamos tirar, não havia proibições, não havia censuras domésticas, digamos assim. Os meus irmãos são todos mais velhos do que eu, portanto todos já liam, e havia-se exemplo para trás. E por outro lado, eu acho que começo a escrever justamente porque sou filha de uma família muito histriónica, que fala para se ouvir. Eu costumo dizer que os que vieram depois, as noras, os genros, num jantar daquela família nunca conseguem acabar com a história, porque os outros estão sempre a falar em cima. E talvez por eu ser a mais nova e viver com uma família grande e bastante histriónica, acho que precisava ter tempo de antena e não conseguia ter. Então comecei a escrever, portanto a palavra também me serviu como, no fundo, tentativa de interferir no discurso da família, digamos assim. E portanto essa é a minha explicação, como não... Durante toda a minha educação nunca mais me apaixonei por nada, quer dizer, fazia dança, mas nunca foi ao mesmo nível da leitura, digamos. Passei da leitura para a escrita, mas nunca deixei de ser uma leitora. Aliás, uma editora é fundamentalmente uma pessoa que lê texto, não é? E que seleciona texto. E, portanto, a minha paixão pela palavra vem de muito longe, embora eu só tenha começado a publicar livros com 30 e tal anos. Porque acho também que, quando se começa muito cedo, há uma espécie de falta de distanciamento que temos para perceber se é partilhar, talvez se vale a pena, e acho que precisei também... Mas, no entretanto, escrevia? Escrevia, sempre escrevi, mas não tinha a noção de que aquilo fosse partilhável, digamos assim, que fizesse algum sentido publicar, e, portanto, aí tive que ser convencida. E daí cortar para a editora? A editora foi um acaso, porque eu saí da faculdade, onde fiz letras, obviamente, e ainda estive no ensino, uns anos, e um dia o professor António Manuel Batista, que tinha na altura até um programa na televisão de física, mas era um homem muito culto e tinha andado para a escola com o meu pai, telefonou-me a perguntar se eu queria ir a uma entrevista numa editora, porque o editor era um editor sobretudo de coisas científicas, mas precisava de uma pessoa que o ajudasse. E foi assim que eu fui parar à edição, portanto, em 87, e lá ando, continuo. Foi um acaso, mas foi um acaso feliz, porque, de facto, depois, ao fim de um tempo, ele foi viver para Macau e eu acabei por ficar a tomar conta da editora e, portanto, deixei o ensino, mas nunca mais deixei os livros. Já vamos falar um pouco mais disso, porque vale a pena. Manuel João, tu acabas por ter um berço, do ponto de vista cultural, tiveste onde ir beber, onde aprender, onde te relacionar. Claro, tiveste estímulos mais para o lado visual, mas também para as letras. Eu, basicamente, lia bandas desenhadas. Tinha uma senhora que era a Dona Beatriz, tinha uma pequena livraria, sobretudo de coisas para trocar, livros para trocar, Mandrake Mago, o Padre Donaldo. Isto foi antes do Tintim, havia o Cavaleiro Andante. E eu sempre
sempre me fascinei com a banda desenhada, com a história de Vasco Rodrigues. Tinha uma tia que me chateava de vez em quando para ler poesia, me dava poesia, assim. Eu lá lia aquilo porque, para satisfazer, mas eu não conseguia entrar dentro da poesia, ao passo que aquela coisa com cavaleiros, assim, que eu achava aquilo uma coisa bestial, pelo menos com 5 anos. Portanto, foi através da banda desenhada, eu também não tive propriamente vivia com um primo meu, com avós, e os outros divertimentos que tínhamos era furar a parede com o mecânico. E a certa altura tivemos uma grande desilusão quando verificámos que o estudo tinha acabado e tinha chegado de julho. Então, a partir daí, desiquei mesmo só a ver livros de história. Inclusive, quando era proibido à noite, eu arranjava a maneira de ter uma luz para vir lá. Isto não fez muito bem à vista. E para aí, aos 6 anos, comecei a desenhar e a fazer o próprio histórias. Isso foi. Depois, mais tarde, comecei a ler aquelas coisas. Tipo. Como é que se chama? Chama-se hoje em dia Júlio Verne, não é? Essas coisas para criança, as viagens em balão, essas coisas, comecei a ler um bocado, e daí li mais a partir do liceu, depois, claro. Tinha um amigo que era intelectual, tinha muitos livros, a minha casa estava cheia de livros, mas, enfim, a minha tia era professora de Estrasburgo, em Paris, não sei o quê, a casa estava cheia de livros. De qualquer maneira, realmente, eu tive a banda desenhada até às Belas Artes. Depois, nas Belas Artes, era obrigado a pintar, tinha um grupo de amigos que eram pintores, e no segundo ano, de repente, tive uma espécie de revelação com alguns trabalhos que fiz, mas isto é que é, não sei o quê. Então, a parte que era dedicada à narração, já era uma coisa que tinha a ver com bandas desenhadas já assim, um bocado já mais evoluídas e tal. A parte que tinha a ver com a narração foi remetida para a escrita, porque precisava de ir para algum lado e depois já não estava a resultar. E depois começámos a fazer uns manifestos neodadaístas e fizemos uma revista chamada Filhos de Asa. E então era preciso escrever qualquer coisa. E na linhagem da escrita automática e daquela espécie de cintilação que nós temos nas coisas, aquela força cósmica que temos quando somos putos, que podemos utilizar para o bem ou para o mal, nós utilizamos para o mal, fazer essa revista. E fazemos imensos manifestos, poesias, contos, histórias verídicas que eram falsas, assim, publicidades falsas, produtos que não existem, patrocínios inexistentes, coisas assim, portanto, dentro desse é a origem do inimigo público, não é? Depois, a parte da poesia que eu achei piada, o meu pai sabia que poesias de cor. Eu tinha estado no grupo do Café Gelo, era muito amigo da Mercedes, dos poetas dessa altura, do Cesarino, e o meu pai era aqui que tinha uma memória, ao contrário, tinha uma memória incrível. Então, aquelas coisas todas, vai reclamando o cómico de fundo. Uma plateia ri partidamente. E há um odor no ambiente, a cripta e a pó. Do anacrónico, mas ele sabia essa poesia toda, eu sabia aquela do Cesário Verde, eu hoje estou cruel, frenético, exigente, incrível. Já fumei 3 maços de cigarros, consecutivamente, uma coisa assim. E depois fala da lavadeira em frente, coitada, diz. Comecei a achar piada aquelas coisas, a achar que havia ali graça no sentido épico das coisas, não no sentido de engraçado. Mas a sensação que tenho é que quando escreves sobretudo com heterónimos, não crias personagens. Elon Musk, a atual capital da Bielorrússia, sim, mas o Elvis Ramalho. Elvis Ramalho, eu tinha o Del Marmel, fiz um grupo de arte chamado Orgasmo Carlos. O Orgasmo Carlos é filho do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos.
E é um artista dos Palop, não se percebe exatamente onde é que nasceu. E a arte que faz é toda uma arte, na altura era uma arte que vinha do computador, aquilo era ainda incipiente. E, portanto, a ideia era fazer coisas diferentes daquelas que eu fazia com o artista Manuel Vieira. Pronto, eram coisas pensadas, algumas melhores, outras piores. Isso já tinha acontecido num grupo chamado Ases da Paleta. Mas antes de mais, as personagens do testemunho do Manuel João? Nos Ases da Paleta eu era o Sanita Pintor. E, portanto, eu já fui Sanita Pintor, já fui o orgasmo do carro. De resto na pintura normal, aquela que nós chego ao ateliê e ponho dentro daquilo e começo. Eu não sou absolutamente nada, não existe. Não existe como pessoa, não existe como nome, não existe como coisa nenhuma. Tem aquela coisa neo-mística ou psicanalítica de espécie de canal condutor de qualquer coisa que não quer saber o que é. E estou ali para tentar fazer sentido de manchas que vou contar em frente e organizá-las. E é só isso. E isso é o que eu gosto mais de fazer. Maria do Rosário, há uma coisa que me fascina no seu trabalho, desde já, ter tempo para ler, que é uma coisa que cada vez me custa mais organizar. Mas depois sobretudo, a caça-talentos, a procurar pessoas com uma nova voz, com particularidades que estimulem o leitor. E desde já gostava de perceber qual é essa dinâmica e depois perceber se está a tornar mais difícil hoje em dia esse trabalho, se as novas gerações correspondem às expectativas. Ter tempo para ler é falso, porque eu não considero que ler originais à procura de pessoas talentosas seja ler por prazer, é ler por trabalho, e 90% do que leio vai para o lixo, portanto é mesmo muito menos tempo para ler do que eu desejaria. O que é que torna um livro publicável? O que é que se procura? Como é que se distingue o talento do não talento? O mais difícil de tudo são aqueles livros que nos levam do princípio ao fim, mas não têm nada errado, mas não têm nada de mais, portanto acabamos e estamos iguais ao que estávamos antes, não é? E portanto é muito difícil até explicar àquelas pessoas porque é que não editamos aqueles livros, porque não estão mal escritos, não contam uma má história, mas também não acrescentam nada. E a palavra autor é muito engraçado, que vem de um verbo que significa aumentar, e de facto o autor é aquele que acrescenta alguma coisa, o que aumenta, no fundo, a história da literatura, digamos assim, e aquilo que se normalmente, que eu diria que faz a diferença é se nós estivermos bastante atentos ao que é o material da escrita, e é por isso que há tantos escritores, é porque é muito barato, não é? Basta ter uma ideia e um computador. Para fazer cinema é preciso saber, para fazer música é preciso ter tido umas aulas, quer dizer, para escrever um livro, qualquer um porque o seu material é justamente o mesmo que ele utiliza para mandar alguém àquela parte, para pedir um café, para insultar alguém no trânsito, para falar com um amigo. É o mesmo material. E se virmos bem, desde o Homero até hoje, já houve séculos de coisas escritas. Portanto, aquilo que é difícil é fazer diferente depois deste tempo todo. E é cada vez mais difícil, obviamente, porque à medida que o tempo avança, é mais difícil ser original e ser diferente, mas ao mesmo tempo eu acho que há um perigo, houve um perigo nos últimos 20 anos, que foi a facilitação do ensino, por um lado, não se podia tocar nas criancinhas coitadinhas, coitadas, não se pode exigir muito, não é? Por um lado isto, e por outro lado o facto das novas tecnologias terem feito o nosso trabalho por nós. Por exemplo, eu estava lá ao almoço a contar que corresponde com editores estrangeiros, que preciso de fazer isso, e há um que é Dave, e sempre que eu escrevo Dear Dave, aparece Dead and Mom. Já é o computador a escrever por mim, já está a pensar que eu vou escrever ao pai e à mãe, não é? E, portanto,
Isso, nas gerações mais novas, é muito perigoso, porque de facto a pessoa está no telemóvel e o telemóvel está a propor a palavra já escrita, está a propor já o que vem a seguir, sem a pessoa ter que pensar sequer, não é? A pessoa só escolhe. E, portanto, isso levou a que seja cada vez mais difícil encontrar, efetivamente, grandes escritores entre a amálgama de coisas que nos chegam. Porque a verdade é que hoje... Mas nós vamos aqui ao continente ao lado, aqui é normal que haja muitos livros, estamos na biblioteca, mas se formos aqui ao continente ou a um shopping, encontramos dezenas e dezenas de edições. Sim, não quer dizer que sejam todos bons. Pois não é? E aquilo que acontece, há um cartoon muito engraçado, estava a falar da banda desenhada, há um cartoon muito engraçado, que é a Rentrée em França, que é uma coisa que vai a revistas e revistas, são 600 romances, todos os anos novos, etc., na Rentrée, e aparece, diz La Rentrée, e aparece a livraria cheia de livros a tete e a mulher diz para o marido: já ninguém escreve, já ninguém lê, só escreve. E é um pouco isto. O problema é este, é que quando a Amazon manda que as pessoas não podem escrever mais de 3 livros por dia, quer dizer, uma pessoa que escreve 3 livros por dia, estamos a ver, não é? Já com a inteligência artificial a escrever os livros por elas, não é? E, portanto, isso é um problema que se acrescentou a todos os problemas que nós já tínhamos de termos sido um país analfabeto até muito tarde, ao pé de outros países da Europa. Saímos por uma revolução à espera, com essas desilusões todas, não é? À espera que isto fosse bestial e de repente vêm as novas tecnologias e lixam completamente o caminho, portanto, facilitam logo à frente, e, portanto, nunca conseguimos criar uma população leitora estável e exigente. Nós temos muitos leitores, mas o que é que lêem? Os livros que o TikTok está a mandar ler, não é? Quer dizer, é ótimo que comprem. Quem lê é uma elite? Eu acho que quem lê literatura, quem lê os livros bons, é uma elite e será cada vez mais uma elite. Eu acho que acontece à literatura, mas aconteceu à ópera, que também era um espetáculo popular, e hoje é visto por uma minoria, não é? Ou a fotografia, ou a dança, são coisas... A verdadeira arte está cada vez mais a ser arrumada, varrida para um cantinho onde existem uns quantos, não é? E, portanto, eu acredito que se vendam muitos livros, mas a maioria, se basta olhar para os tops e ver o nome dos autores e o nome dos livros, não é? Raul Minhalma, não sei o que, percebe-se logo o que aquilo é, não é? E, portanto, eu acho que o meu trabalho está a ser também dificultado por uma espécie de mercado que agora o que interessa é as receitas, não é a qualidade, não é? Nas editoras, o que interessa é ganhar dinheiro. Os grandes grupos em todo o mundo compraram editoras para fazer dinheiro, quando perceberam que podia dar dinheiro. E, portanto, no meu tempo em que eu comecei, eu queria publicar um livro e falar desse livro a toda a gente que achava que era bom. Hoje, o meu patrão quer ganhar dinheiro com os livros que eu publico, porque, de certa forma, para publicar um livro, eu tenho que lhe vender primeiro. tenho que ir lá, assim, pular e ir buscar naquele livro que eu acho que pode ser comercial ou vendável, que é para me dizer que sim, eu poder fazer com aquilo que eu acho que vale a pena, mas do outro lado está o autor que escreve uma porcaria qualquer e pode publicar, porque não, sem crivo, num site, fazer autoedição ou na Amazon, é possível hoje vender livros sem passar por parte nenhuma. E, portanto, é óbvio que o meu trabalho está muito menos facilitado, porque não só eu recebo 150 livros todos os anos, em média, de pessoas que algumas nem sabem escrever, mas é aquela coisa estranha que é a escrita igual ao audiovisual, ou seja, é uma escrita em tempo real, só usam o presente indicativo, não usam descrições, são diálogos, como se fosse um guião de uma telenovela, uma coisa desse tipo. Portanto, é muito mais difícil encontrar a agulha da banha. Eu tenho uma curiosidade, como é que te fascinou, por exemplo, a primeira vez que leu o Peixoto ou Walter Ugumem? Era essa sensação, porque eu acho que nós estávamos no bom caminho e depois, de repente, com as novas tecnologias, baixámos bastante. Aliás, está estudado que desde o ano 2000 que o QI está a descer no mundo, não é? E, portanto, isso tem que ver também com falta de leitura, falta de linguagem. Uma coisa que está estudada é que nos anos 60 nós utilizávamos 5 vezes mais palavras do que hoje. Portanto, isso muda tudo, não é? Essa novidade, que
que era o Walter ou o Peixoto, que eram escritores muito novos no que faziam, com uma cadência poética, com uma musicalidade que outros não tinham. Por outro lado, não eram escritores especialmente engajados, porque já tinham a liberdade no fundo, de não estar preocupados, já tinham nascido em democracia, e não havia essa preocupação de uma certa escrita politizada, era uma escrita mais digamos, literária por si só. E isso perdeu-se muito porque quando os editores começaram a ganhar dinheiro e a querer ganhar dinheiro, começaram a trazer para os escaparates livros de pessoas que não eram escritoras, que eram pessoas, imagino, da televisão, como o José Rodrigues dos Santos, ou a Luísa Castelo Branco, ou a Fátima Lopes, que de repente, porque são pessoas conhecidas, vendem livros, mas não são necessariamente escritores. E eu acho que isso fez com que muita gente lá em casa dissesse: então, mas se aquela escreve um romance, o que é que eu também posso escrever? Mas podemos manter a esperança? Ainda há vozes novas? Há, mas são poucas e são só para alguns, não é? Isso também é chato, porque nós eu que nasci antes da Revolução, era adolescente no 25 de Abril, que pensei, agora estas pessoas vão todas começar a ler e tal. Não. Há um desencanto, porque essas pessoas também, se calhar, não leem aquilo que deviam, que eu pensei que fossem ler, que era o que interessava, o que instruía, o que formava, o que fazia das pessoas, o que acrescentava, como a palavra autores, não é? Se calhar leem coisas com acrescentava. É só por entretenimento. Manuel, e a ti o que é que te estimula a escrever? Que temas? Enfim, basta ler um pouco e ouvir-te e percebo que há alguns temas que são mais ou menos tabu e que tu gostas de tocar na ferida. Pedofilia, sexo... Eu basicamente, nas canções tento, não penso muito nisso. Eu não sou propriamente um escritor, portanto, eu escrevo rimas para canções. Agora estou com um problema de caraças, porque estou a tentar adaptar parte de um guião de teatro para canções, então tenho que compor aquilo metricamente e tenho que tentar fazer umas rimas de vez em quando, porque senão eu não me vou lembrar do texto. Então estou a transformar o texto para que eu próprio me possa lembrar, porque aquilo nunca mais acaba. Mas de vez em quando gosto de escrever. Deixa-me só dizer, eu acho injusto que desvalorize o papel do letrista. Não. O letrista faz a diferença. Nós publicámos para o Vitor Silva Tavares uma coisa no IA, etc. Que eram as canções anormais. E algumas delas eram bastante más. No meio daquilo havia o que aconteceu é que no meio disso deu-me para escrever sem ser com métrica e sem digamos que não é poesia, deu para escrever algumas coisas também, uns contos atrasados mentais, impressões estranhas e coisas assim, e eu escrevia mais aqui há uns tempos atrás. Agora estou realmente, há 10 anos para cá, praticamente só escrevo rimas de canções. E nesse processo das rimas de canções, o que é que te inspira, o que é que te move a escrever? Eu basicamente tenho um processo de trabalho que é o mais preguiçoso possível, porque eu tenho uma ideia normalmente sonora que pode não estar ligada ao refrão. E depois qual é o problema? Depois tenho que fazer o resto da canção. Mesmo quando já tenho a parte melódica pensada, pronto, agora vou ter que trabalhar nisto. E depois posso demorar uns anos até encontrar uma coisa que faça algum sentido e que não seja... Às vezes experimento cantá-las em público e não pega, porque eu próprio estou também inseguro. E depois há uma outra coisa que é complicada, que é a partir do momento em que tu tens o hábito e que criaste o hábito de fazer rimas atrasadas mentais, é muito complicado, e cómicas, é muito complicado depois de fazeres uma coisa relativamente séria a seguir, é muito complicado. Mas é complicado para ti ou para quem? Não, é complicado recitá-lo em público. Okay. Não é complicado de fazer. Pronto, mas é... E sentes que há
estás então dependente de um público, é isso? De um público que cativaste e que precisas de o alimentar. E tens medo de o defraudar. O público é um elefante com 750 patas e com as trombas sempre a rodarem e a aspergirem-se uns aos outros com líquidos de cores diferentes. E nesse sentido, o público é pesado, o público tem o seu peso. O artista, nesse aspecto, é quase levado pelo ar, precisa praticamente de ter ténis com chumbo para se agarrar ao chão. Não estou a dizer absolutamente nada, no entanto estou a dizer qualquer coisa. Sim, mas uma imagem se percebe perfeitamente. Mas então sentes esse peso também, essa necessidade constante de comunicar com o público? Eu neste momento sinto necessidade de não comunicar. Não comunicar. Eu sinto necessidade de não comunicar porque sinto cada vez mais a distância dos muros que nos separam. Estou cada vez mais preocupado com coisas atrasadas mentais, como a guerra da Ucrânia, o aquecimento global, o suicídio da humanidade. Cada vez isso tem em mim um efeito que me isola um pouco. E por outro lado, esta coisa de estar a trabalhar num grupo dá-me cada vez mais vontade de estar numa crise. Isso tem a ver com a idade, tem a ver com o contexto da atualidade. Tem a ver com tudo. Eu acho que as coisas, a morfologia das coisas se contorcionam exatamente na sua relação com a inflação ou deflação das suas partes. Isto é, o que falta aqui neste momento é o mínimo de uma estrutura social, de uma estrutura económica, uma estrutura que seja minimamente coerente, que seja minimamente autorizada. Neste momento não existe autoridade, como dizem os estudos com uma certa idade. Não existe autoridade, mas não existe uma autoridade lógica, não existe a cadeia de fenómenos que nós conhecíamos desde pequenos, em que havia uma hierarquia, aquele senhor, não sei o quê, reguadas na mão, agricultura, indústria, comércio ecológico, o crescimento, o próprio crescimento, que era aquela coisa da Revolução Francesa, que era o crescimento em direção a uma irmandade, a uma igualdade, mas também o crescimento científico longe das trevas da Igreja e tudo isso de repente, neste momento eu acho que há um completo descarrilado das relações entre as coisas. Pelo lado imprevisível, talvez. Não sei se é assim tão imprevisível. Há disrupções que estão previstas há 70 anos e que estão a acontecer agora, simplesmente as pessoas não querem. As pessoas querem continuar a ter os seus vícios mentais e os seus vícios ideológicos e as suas estratégias, não tanto as pessoas como as instituições. As instituições financeiras, as instituições governamentais estão a impor, neste momento, a estupidez às pessoas. Estão a transformar as crianças em atrasados mentais. E estão a transformar o público num público infantilizado. E agora, se nós fôssemos aqueles maluquinhos das teorias da conspiração, iríamos dizer é natural, porque eles querem que nós sejamos assim. Não é um chip que nos põe na cabeça, é todo um sistema de controle que mudou de uma maneira, digamos, mais musculada e simples e quase pastoral para uma coisa que é um bocado fluida e que nós não percebemos por onde é que sai, por onde é que entra. E eu acho que é um bocado complicado nós estarmos a fazer moral económica ou moral social neste momento. Acho que o único caminho neste momento seria uma espécie de uma revolução. Não sei sinceramente. A primeira revolução seria as pessoas terem qualquer tipo de reação em relação
injustiças constantes e de dimensões cada vez mais cósmicas que se impõem a elas. E o que se impõe, no fundo, é levado ao extremo, é o mercantilismo levado ao extremo a qualquer preço. Tipo, epá, eu vou pôr aquela banda ali no meu bar, pá, porque aquela banda é para café, foi porreiro, não sei o quê. Epá, isso não vai dar dinheiro. Tens de ter o DJ, não sei o quê. E, portanto, esta coisa do dinheiro a todo custo, do crescimento, como objetivo último, é aquele quadro do Bruegel dos ceguinhos a guiarem-se uns aos outros até um abismo. E se as pessoas não têm consciência disso, deviam ter, e se estão a infantilizar as pessoas, é por alguma razão. Eu acredito que os génios, as pessoas que têm o poder económico e o poder político nas mãos, acredito que o querem ter até ao fim e acredito que preferem morrer com ele do que abdicar do caminho que têm, porque neste momento estão numa posição já de irracional. Já não existe racional no meio disto. Não acredito que o racional volte. Maria do Rosário também partilha desta eu também sou um bocadinho politista. Devo dizer que acho difícil, pelo menos no meu tempo de vida, que as coisas melhorem neste aspecto. Quando há bocado disse que haveria uma minoria a ler, acho que cada vez a minoria vai ser mais minoria. Se não nos mexermos, não é? Mas se calhar ao contrário do Manuel João, se calhar acho que temos que lutar e temos que fazer alguma coisa para mudar um bocadinho as coisas. Não disse que não tínhamos que lutar. Não, eu sei, mas eu queria ficar mais isolado, eu queria também não querer participar, não querer lá estar. E se calhar é preciso participar e estarmos lá, mesmo que, quando há bocadinho disse que muitas vezes eu tenho que vender o livro à minha administração pelo lado que eu acho que ela vai comprar, é a minha forma de luta, pronto, tenho colegas que se calhar deixaram de publicar livros que gostavam e passaram a publicar esses das apresentadoras da televisão para não terem chatices, mas eu acho que nós temos que ter chatices. E também concordo com os chegados onde sentimos um bocado que não fizemos nada para melhorar as coisas. Eu tento fazer alguma coisa, pronto. Aquilo que eu acho que falta no mundo hoje em dia, de facto, quando a gente olha e tem um país que consideramos quase que podia ser de nós todos, que é os Estados Unidos, e que teve um tipo como o Trump a tomar conta, não é? Quando a gente olha para tipos como o Bolsonaro, e pensa, bola, já tivemos tipos como o Felipe González ou o de Gaulle, e como é que isto acontece, não é? Eu acho que acontece muito porque a verdade é que não sei quem é que escreveu o roteiro do filme sobre a Margaret Thatcher, mas há uma altura em que ela diz uma coisa que eu, embora não concorde politicamente com ela, que acho que é uma frase muito certa, que é quando ele vem a dizer que apareceu um tipo que se vai candidatar, que é o Tony Blair, e ela diz uma coisa parecida com... Pois, antes as pessoas queriam fazer coisas e hoje querem ser alguém. Eu acho que esse é o problema da contemporânea, é que toda a gente quer ser alguém, toda a gente quer publicar o livro, toda a gente quer ser artista, toda a gente quer ser famoso. E este é o problema, ou seja, em vez de se olhar muito para o outro, estamos todos a olhar para o nosso umbigo, que é uma desgraça. Desta ideia de que também há quase causas à la carte. Sim, também, é verdade. Multiplicaram-se as causas. Não, e aliás são causas às vezes que são anti-causas. Eu, por exemplo, recebi 5 queixas da Comissão de Igualdade de Género, porque chamei a uma escritora, uma senhora escritora, e ela era não binária. E, portanto, 5 não binários que achavam que eu tinha insultado. E eu estava a elogiá-la, não é? Como escritora. Não se identifica com nenhum dos sexos. E, portanto, recebi 5 queixas, 5, da Comissão de Igualdade de Género, porque chamei a senhora uma pessoa que não se identifica com as senhoras, nem com os homens. Portanto, chegámos a um sistema que essas coisas também são de uma parvoíce tal que eu acho que até as causas com algum sentido muitas vezes são desvalorizadas por coisas destas, não é? Quer dizer, a pessoa só fica com raiva de apoiar os movimentos de liberdade com este tipo de atitudes. E eu acho que, de facto, estamos num mundo que não tem empatia nenhuma. É um mundo sem empatia. E é um mundo sem empatia. Vou defender a minha dama, porque as pessoas não leem. Porque a leitura é das coisas mais geradoras de empatia. O maior especialista em leitura, que é o Manguel, que vive em Portugal, diz num artigo uma coisa muito interessante, que é
eu aprendi o que era o sofrimento humano com a Jane Eyre, com o rapazinho do Coração do Edmond Danici, que era aquela banda desenhada do Marco, que era o menino que ia à procura da mãe, a mãe tinha migrado e ficado sem mãe. E de facto a leitura é uma coisa potenciadora da empatia por aí, não é? A leitura e a arte em geral, não só a leitura, mas toda a música, a arte em termos gerais, potencia de facto uma empatia, e nós vivemos tempos que são de ódio. Uma pessoa diz uma coisa no Facebook, tem 1000 pessoas a atacá-la, não é? Mas elogios não vemos por lá. Portanto, vivemos num mundo que é potenciador da raiva, do ódio, de uma data de coisas, e que retiram muito a empatia. Ou seja, a palavra, que é o tema aqui do manifesto, é uma palavra feia, é uma palavra bruta, é uma palavra sempre antipática, é tudo mal. A gente está sempre a ver coisas agressivas, não é? E raramente vê, houve um patrão elogiar um empregado. Eu lembro que uma vez houve um autor lá, um autor estrangeiro, que me descreveu a dizer: adorei a capa do livro que vocês fizeram em Portugal. E eu agarrei naquele mailzinho e reencaminhei para o gráfico que tinha feito a capa, e ele disse: nunca me fizeram isto na vida. Então porquê? Não é? Eu não ia ficar com um elogio que não é para mim, não me faz sentido. Portanto, acho que vivemos um mundo muito virados de facto para o umbigo de cada um e muito pouco para o outro, seja ele quem for. Não é? Quando o João fala da guerra da Ucrânia. Acho que há razões económicas para isso. Pronto, acho que há razões que têm a ver com o sistema económico em que existe um interesse em que as pessoas sejam cada vez mais individualizadas, os produtos sejam cada vez mais individuais. Tudo isso implica crescimento, gasto, escavacar realmente, etc. E pronto, isso acho que é cada vez mais imparável. Eles fazem pelos protocolos e pelas conferências e cada vez ainda fica. Mas já não muda, pois. E portanto, eu não estou a dizer que não se pode. Eu acho que a única forma de mudar, infelizmente, acho que é através de uma espécie de revolução total. Mas tens consciência que, tendo em consideração a forma como tu trabalhas a palavra e como ousas chocar e questionar e apelar a essa consciencialização, podes ser banido. Agora, a palavra pode ser Cancelado, exato. Cancelado. Qualquer dia estás cancelado. Sim, mas eu estou um bocado habituado a isso, portanto, não faz essa grande diferença. Estou habituado a isso. Mesmo que isso te faça fazer contas ao final do mês? Sim, quer dizer, existem mecanismos com os quais eu consigo sobreviver. Exatamente. Mas o cancelado é bom. Ser cancelado é uma coisa assim, tem assim uma arte de ficção científica. Parece-me que é importante ser cancelado. Eu não me importava de ser cancelado. Mas isso é. Mas cancelado por quem? Não sei. Por uma entidade. Não é? As entidades não têm rosto. As entidades não são pessoas. E as pessoas que fazem as decisões escondem-se atrás de entidades que não têm rosto. Tudo isso fomenta aquela coisa mais simplista que é a teoria da conspiração. E eu acho que todas estas causas meritórias, como são causas de género, muitas dessas causas proliferam dessa maneira, porque as pessoas, em vez de verem os elefantes que estão na sala, estão a ver esta barata está a ser injustiçada e estas não sei o quê. Portanto, estão aqui à roda de uma coisa e não resolvem o âmago do problema. Aliás, uma das coisas que grandes cientistas sociais e políticos dizem é que, como não se consegue resolver o problema da fome, que já percebemos que não resolvemos, então vamos criar questões aparentemente muito importantes que fazem esquecer o que lá está, não é? Porque uma pessoa com fome não vai fazer nada. Que não tem o que dar aos filhos, nunca conseguirá ser ninguém, não é? Imagino eu que deva ser uma coisa completamente impossível. Portanto, há uma data de questões que não têm resolução e, portanto, vão-se criando outras, aparentemente com uma importância desmedida, e depois a resolução dessas questões são
são formas às vezes muito estúpidas, que é eu quando perguntei à Comissão de Igualdade de Género porque é que nos estavam a processar, disseram, tipo, bastava uma questão para a gente mandar este formulário. Portanto, nem sequer ninguém foi ver quem eram os queixosos, se tinham razão, o que é que eu tinha dito, não é? Não, é uma espécie de chapa única, e portanto vai tudo igual e somos todos tratados da mesma maneira numas questões que até são importantes, não é? Mas essas preocupações e essas reflexões não estão espelhadas na sua poesia? São. Posso lhe ler? Já agora? Vou-lhe ler, então, do meu último livro, que se chama O Meu Corpo Humano, e que tem uma parte do meio que se chama O Teu Corpo Humano, e que tem tudo a ver com isto, se quiser. Sim, já agora. Posso ler, por exemplo, um poema que escrevi, numa altura em que fiquei muito incomodada com notícias que vinham nos jornais, nomeadamente naquela altura da crise económica, com títulos como aparecem nos hospitais grávidas com fome, vamos supor, ou as prostitutas que já tinham conseguido sair da prostituição e criar família, já tinham filhos, etc., de repente trabalhavam numa loja, as rendas subiram, vem a crise, as pessoas não conseguem pagar, fecham a loja e essa mulher que já tem filhos, já tem uma vida familiar equilibrada, tem que voltar à prostituição, por exemplo. Posso ler esse poema, que é da página 41. Não quero dizer que eu esteja a fazer política ou que isto sejam panfletos, mas de certa forma podem refletir a minha preocupação com certas coisas do mundo. Então o poema chama-se Pérez. Todos os poemas deste livro têm partes de corpo, portanto chama-se o corpo humano. Já se esquecera a que sabia o cerne nenhum estranho. E agora, que voltava sem querer às ruas vermelhas, quase se arrependia de ter apagado tão depressa o nojo e a indecência nos caracóis de um menino que haveria de ser sempre saudável. E como lhe parecia igualmente viscoso e escorregadio, o dinheiro que no fim lhe entregavam dobrado e à pressa, tão diferente do cartão limpinho com que as senhoras lhe tinham pago vestidos ao balcão, na loja que agora dava pena, assim taipada. Ai, se o menino soubesse que era ainda nele e nas suas brincadeiras que pensava, quando agachava ali, diante de um estranho, abria a boca e fechava os olhos. Não quero dizer que eu tenha usado a poesia de propósito para falar nestas coisas, mas eu acho é que a minha poesia é sempre muito terapêutica e serve sempre para eu tirar coisas más de dentro. E as coisas más não são necessariamente as coisas minhas más, podem ser as coisas más dos outros que me fazem mal a mim por interposta pessoa. Ou seja, eu acho que nos preocupamos com o mal alheio e é isso que eu sinto um bocadinho de falta das redes sociais ou nos lugares onde as pessoas no fundo se juntam e se podiam juntar por boas causas, mas parece que não, parece que isso exacerba de facto a falta de atenção ao mundo. Nós vamos nesta reta final. Queres ler algum poema que te apeteça agora neste contexto? Pode ser ao calhas. Eu tenho no telemóvel aqui o Pages e às vezes no Pages há coisas. Às vezes tenho tipo pastas, género. Agora vem coisas género tipo. Lá estás para lá, nas boletas. Já não usas tipo cadernos? Contratos não. Contratos não é interessante. Podias estar aqui a ler um contrato com uma voz. Determina-se que. Mas tenho aqui umas poesias. Acho que tinha poemas. Tinha escritos. Não, eu tenho que ver em pastas. Eu vou dizer qualquer coisa, nem que seja de cores. Entretanto, pensem aí se tem alguma questão para colocar nesta reta final aos nossos ilustres. Sim, poemas. Eu só sei o Conan de cor, não sei se posso. Eu posso cantar. Sim.
excertos de coisas ridículas. Por favor. Por exemplo, acerca da prostituição, nós tínhamos uma canção que é Andas, na prostituição, para ganhar o teu pão. Deves reconsiderar. A vida não é para estragar. Refrão. Senhor Secretário-Geral, a minha vida corre mal. O meu chumbo foi-me ao frontal, fui parar ao hospital. E depois, nem todas as desempregadas andam a fazer mamadas. Sabes, há outras saídas. Escreve às Nações Unidas. Senhor Secretário-Geral, a minha vida corre mal, o meu chumbo foi-me ao frontal, fui parar ao hospital. Isto era um desses fatos. Isto não é um fato, isto é uma marcha. Mas eu tenho uma sobre a desilusão política, que é Lenin está congelado, Stalin está em mau estado, Mao Zedong está no mercado, o socialismo traiçoado. Mas Lenin vai regressar, em manhã de nevoeiro, vem de barco sem pagar, desembarca no barreiro. Desembarca no barreiro. Eu não lembro. Eu tenho um problema de memória, por isso é que tenho o telemóvel e por isso é que tenho estas coisas. Mas tenho a flor do batatal, tenho descargas bonitas, só que não consigo ter acesso a nada. Pensava que tinha, peço desculpa. Então vou inventar uma poesia. Peço desculpa. Na manhã de pétalas de rosa, nasceu de repente, e contra tudo aquilo que estava anunciado pelos profetas, o gnome verde. O gnome verde andou às cavalhotas até chegar à saia da grande rainha das Amazonas. A rainha das Amazonas sentiu qualquer coisa no seu pé e olhou, e era um homenzinho verde. Isto é uma história infantil. Agora que eu estou a ver, isto é uma história infantil para uma turma senil, dentro ainda de um espaço varonil, que no entanto se torna inútil se nós formos a pensar, porque tanto Vitorino de Moraes como os heróis do ultramar definharam espólios em frente à magra praia, na qual se arrastam agora pedaços de madeira dos barcos dos nossos defuntos avós, os nossos egrégios avós, aqueles que tumultuosamente tomaram conta do mundo, das praças fortes, e dos negros e dos bijagós, toda essa gente mal informada, mal esclarecida, que não compreende quais são as leis do cristianismo, as leis que ditam realmente a conduta de um ser humano como um ser humano, é um cadáver de ar, é um arranha-céus espoliado de todas as casas de banho e de todas as cozinhas. No entanto, aqui e aqui há uma pequena obra de arte, ali um sapato, mais embaixo um rato apanhado na ratoeira, que ainda vocifera coisas incompreensíveis. Então, aproximamos do rato, tentamos ouvir o que é que o rato tem a dizer. E o rato vai dizer: já sei o que é que procurei toda a minha vida. Eu. Mas o rato tem um bocado de coração. Nunca saberemos quais são as suas palavras finais. Não sei se têm alguma questão que gostassem de ver aqui refletida. Gostava de falar em design. Como é que é da escrita para canções? Para canções.
A verdade é que foi um convite. O meu pai era muito amigo da Célia do Carmo, da fadista, eu conhecia o Carlos do Carmo desde criança, e o Carlos do Carmo, que foi uma das pessoas que cantou sempre fado, apesar do fato de ter tido momentos muito maus a seguir ao 25 de Abril, porque estava muito conectado no fundo, com o antigo regime, etc. Havia essa ideia, portanto, houve ali um período em que o fado estava muito mal visto. E o Carlos terá sido das poucas pessoas que continuam sempre a cantar, aliás, cantava muito lá fora, e continua sempre a cantar, e era, o Carlos do Carmo era visita da nossa casa desde sempre, e, portanto, houve um tempo que eu tive sem o ver, e quando já trabalhava na edição, lembro perfeitamente que foi quando, no lançamento do primeiro livro do João Tordo, que fui eu que publiquei, o Fernando Tordo estava bem, como é óbvio, o Carlos do Carmo conhecia o João desde bebê também, e foi ao lançamento, e disse-me que estava a pensar fazer um disco para mostrar que os poetas contemporâneos eram capazes de escrever para fado. Porque durante muito tempo a poesia, de facto, com o seu caráter experimental, a poesia 61, etc., não se adequava minimamente, por falta de métrica, de rima, etc., mesmo as temáticas. Então ele queria, já tinha desencaminhado o Fernando Pinto Amaral, que tinha feito aquele fado que ganhou o Prémio Goya, e foi falar com o Nuno Júdice, com o José Manuel Mendes, e perguntou se eu queria fazer uma tentativa. E, portanto, essa é, digamos que, o princípio da minha colaboração com as canções, digamos assim. E depois disso, umas pessoas, o Camané veio pedir, a Aldina Duarte, depois o Zambujo, e, portanto, eu comecei a fazer regularmente letras para, ou entregavam as músicas primeiro e eu fazia para aquela música especificamente, ou pediam uma letra e depois musicava. Portanto, ou arranjavam uma melodia do fado tradicional para adaptar àquela canção. Mas, normalmente, eu só faço letras quando me pedem. Normalmente, acho que, enquanto, por exemplo, nós estamos a ler um poema e podemos ler uma coisa hoje e amanhã, ou daqui a uma semana, estamos a ler mais coisas nesse poema, eu acho que uma canção só funciona se for percebida ou apercebida durante o tempo que está a ser cantada, senão é um flop, não é? Se chegar para casa a pensar que aquilo que queria dizer que aquilo é porque não correu bem. E, portanto, aquilo que eu faço normalmente é, quando alguém me pede, para já não gosto de escrever para pessoas que eu não gosto de ouvir. Começa aí. E depois, normalmente, encontro-me com a pessoa, quero saber mais coisas dela, aquilo que escrevo também aprendi muito isso com o Carlos do Carmo, que foi a primeira letra que eu lhe fiz, era muito parecida com os meus poemas, e ele disse, ao fim deste percebe-se logo que é uma mulher, eu não posso cantar isto. E aí eu percebi que, de facto, nós nos temos muito que pôr na pele de quem canta para aquilo soar verdadeiro. Portanto, tenho sempre atenção à idade da pessoa, o sexo, o repertório, a vida que teve, enfim, o tipo de coisas que costuma cantar para aquilo encaixar minimamente. E até prefiro aqueles intérpretes que dizem isto não tem muito a ver comigo e passa lá outra coisa, do que aqueles que aceitam e depois aquilo não encaixa bem, porque já não aconteceu. Pessoas, por exemplo, a quem eu dei uma letra, no dia que estão a gravar o estudo e telefonarem a dizer não estou a perceber este verso, era melhor não cantar, então, não é? Também já não aconteceu isto e portanto, prefiro as pessoas que são diretas e que dizem logo não, isto não é o tipo de coisa que se identifique comigo e, portanto, gosto de conhecer melhor a pessoa para resultar o melhor possível quando é cantado, obviamente. Mais alguma questão? É uma coisa engraçada. Eu vou recitar um fato tradicional. Anabela era um mimo em formosura, a moça mais gentil em todo o mundo, que em certa noite fria e muito escura, pegou no cantarinho e foi à fonte. Ao regressar para casa, Anabela, na fonte, junto à azenha do moinho, viu 3 enormes lobos junto dela, vedando-lhe a passagem de caminho. Julgando ver aí o fim da vida, a camponesa trêmula de velho, não vendo outro caminho, outra saída, passou medrosamente pelas feras. Os lobos nem sequer se incomodaram
nenhum instinto feroz se revelou. Quem sabe se até mesmo murmuraram, que linda rapariga que passou. Mas, se fossem 3 homens, eu sei lá, se escaparia a donzela, é bom de ver que a tentação da carne é muito má e há homens que são loucos por prazer. Muito bem. E qual era a dúvida? Anabela era um vinho em formosura, a moça mais gentil em todo o mundo. Deve ser um bocado assim. Anabela era um vinho em formosura. Ai, desculpa. A moça mais gentil em todo o mundo, que em certa noite fria e muito escura, pegou no cantarinho e foi à fonte. Uma coisa assim. E havia fados antigamente, nos anos 40 e 50, que estão de tal maneira deslocados no seu contexto para o mundo contemporâneo que nós achamos uma graça extraordinária e quase que não. E neste caso não era um fado nem obsceno nem cómico, nem humorístico. Temos um fado que se achava na altura ser um fado especialmente sério, que é o Malvado, que é um fado de tango. Senhor Doutor Juiz, eu tinha que matar, eu tinha que vingar a minha vil traição. Só ela podia condenar esse alto juiz chamado coração. Senhor Doutor Juiz, confesso que matei friamente e sem alma essa mulher perjura. Mas por desgraça minha, faça cobrir a lei, que a lei não é pior que a minha desventura. Refrão, malvado, todos me chamou agora, por causa daquela a quem eu dei a morte. Malvado, fui malvado nessa hora, mas pobre de mim agora, chora a minha triste sorte. E portanto nós hoje em dia não podíamos ter um fado assim, não dá, não é possível. Era politicamente incorreto. É estupidamente incorreto mesmo. Mas é um estupidamente correto. É tão estúpido como estupidamente incorreto. E qual é a palavra que une essas duas coisas? É o estupidamente. E eu acho que a estupidez é um flagelo. E acho que tem que ser combatida através da palavra, através da arte, que são as coisas nas quais nós militamos mais proximamente. São a nossa área de trabalho, a nossa área de vida. E dentro delas podemos tentar fazer qualquer coisa, mas obviamente que tentamos sempre projetar-nos em movimentos que transcendam isso de uma forma social e tal, mas hoje em dia é um bocado complicado. Eu por acaso fiz uma campanha presidencial baseada no absurdo. E a ideia era que aquilo era tão absurdo que as pessoas iam ver toda a política, todo o jogo da política, toda a lógica da narrativa política é uma coisa. Pronto, a maior parte daquilo é para enganar as pessoas, basicamente, é para enganar as pessoas, prometer aquilo que se quiser. Muitos prometem isto, eu prometo ainda mais, e não sei o quê, ainda vou prometer mais se for possível, coros de ratazanas de Mafra, coisa, pronto. E pronto, a ideia era perceber-se, o que é engraçado é que depois daquela candidatura à presidência, houve candidaturas como a do Trump e coisas assim, coisas que nunca havia. Eram absurdas, mas que eles não sabiam. Eu estava a pensar, quando fiz aquela candidatura, pensei na candidatura do. Havia um cómico francês que se candidatou à presidência de França. Como é que ele se chama? Italiano também? Sim, mas este era assim antigamente, nos anos 70, uma coisa assim. Não me lembro agora qual era o nome disso. E, portanto, isso era um precursor. E depois disso começaram a haver pessoas apoiadas em interesses já sólidos a fazer essas coisas. E isto foi um prelúdio estranho. Já não vamos ter mais nenhuma candidatura? Isso dá-me trabalho. Olha, na realidade, a última vez que eu fiz isso, eu pensei, não, tu vais ter o secretariado do caraças, para promover umas festas e tal.
e bebemos uns copos, mas realmente a primeira vez que fizemos, conseguimos recolher 9.000 assinaturas. Nós éramos 3 e às tantas percebemos o seguinte: pois, mas é que agora isto é preciso reconhecer em todas as lutas de freguesia. Agora temos aqui Ponta Delgada, Bragança. Então tínhamos recolhido aquilo tudo em concertos de queimas de fitas, onde as pessoas são naturalmente oriundas. E depois, se nós fôssemos um partido, podíamos pedir às delegações locais para reconhecerem aquelas coisas. Por isso é que o time de Rãs fez uma coisa muito inteligente, que foi, nas mesmas regiões, em restaurantes, recolher as assinaturas e conseguiu, com algum conhecimento autárquico e tal. E, portanto, nós fomos sempre, do princípio ao fim, completamente desligados de qualquer tipo de inteligência prática. Isso também não ajuda. Mas muito agradecemos. Obrigado. Amanhã mais, à mesma hora.